Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Amém. Vamos orar e ler esses dois versículos, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, começamos a partir dessa data mais uma série do alimento diário. Já foi da nossa última conferência lá na instância, né, agora em fevereiro, né? Série Gálatas, a filiação. Está aqui nosso alimento diário. Então, dessa semana, nós queríamos compartilhar com os irmãos essa primeira mensagem, que é o autor, Paulo. E a obra do apóstolo, evangelizar. E quem ainda não tem o alimento diário? Todos têm? Não tem? Então, o Rosca, por favor, a Beth, a Lúcia, quem mais? Por favor, fica com a mão levantada. Quem mais? Quem não tem ainda? Tem mais um irmão ali, Rosca, olha lá, do lado do Túlio. Ali também. Então, já contamos 4, né? Então, já providenciar para esses irmãos, né? Hoje é muito importante para nós, irmãos, no nosso dia a dia, estarmos supridos da palavra, supridos do Espírito. Nós somos surpreendidos diariamente, constantemente, em cada situação. E o que nos leva a estar perseverantes hoje é a palavra, é o Espírito, são os irmãos, é o viver da igreja. Isso que nos suporta. Diante de tantas dificuldades, nós ainda ganhamos força ainda do Senhor, para poder avançar. E essa semana, o Senhor veio falar conosco, através do alimento diário, através da conferência, através dessa primeira mensagem, qual a sua importância para Deus. Você é muito importante para Deus. Cada um de nós aqui somos muito importantes para Deus. A necessidade de Deus de ter você como seu filho maduro, aquele filho ruiós, maduro, crescido em vida, amadurecido, para ele poder entregar tudo o que ele tem, a necessidade é muito grande. Por isso, ele te colocou no melhor lugar que existe nessa terra, a vida da igreja, esse viver da igreja. No viver da igreja, hoje nós somos aperfeiçoados, nós somos amadurecidos. Muitas vezes eu posso fechar a cara por irmão, mas depois o Espírito vem me constranger. Irmão, me perdoe, realmente eu preciso desse trabalhar. Muitas vezes, tantas situações que nos levam, até às vezes combater, né? Brigar com certas situações. Mas, irmãos, se a gente considerar, é necessário. Era necessário eu ser despojado naquela situação. É necessário eu passar por aquela situação. Para quê? Para eu poder enxergar quem eu sou. O Senhor me mostrar, eu poder me arrepender, e através desse arrependimento o Senhor poder trabalhar mais a vida dele dentro de mim. Senhor Jesus, Romanos, quando nós estudamos no semestre passado, mostrou o Senhor como filho do homem, que teve um viver nessa terra. A partir dos seus 30 anos começou seu ministério, e também mostrou como filho de Deus, com poder. E ele, como filho do homem, da descendência de Davi, ele viveu que nem nós, como cada um de nós. Subia anualmente para as suas festas em Jerusalém,
E ali, numa dessas festas com 12 anos, quando seus pais retornavam, deram falta dele. Onde é que ele estava? No templo, aos 12 anos. E o alimento diário, a mensagem, nos fala quanto é importante aonde nossos filhos, nossos jovens estão. Aonde eles estão? Como que eles estão? O que eles estão fazendo agora? Graças ao Senhor, irmãos, por esse viver da igreja. Esse viver da igreja hoje, nós podemos ver aqui, muitas cadeiras vazias, hoje. Quem vê assim, né? Eu vou falar assim, graças a Deus. Mas graças a Deus que está vazio. É porque a maioria estão na vida saudável para jovens, né? Na vida saudável. Então tem jovens, tem os seus cuidadores, tem os irmãos que estão suprindo nossos irmãos, levando-os, através de cada situação, cada experiência, o quê? A crescer em vida. Então é muito importante aonde nós estamos investindo hoje para os nossos jovens. Nessa virada hoje que o Senhor está proporcionando, irmãos, envolvendo bastante jovens nos serviços, é jovens cuidando de lanches, é jovens cuidando da cantina, são jovens cuidando da cozinha, são jovens cuidando dos serviços, são jovens sendo aperfeiçoados através do servir. Isso é muito importante e é necessário. Essa geração é uma geração que vai trazer o Senhor de volta. Nós estamos fazendo uma transferência. Então esses jovens, eles precisam, o Senhor precisa de cada um deles, assim como precisa de mim e de você. Aí o Senhor vem nos mostrar Gálatas, a filiação. Gálatas, ele nos traz uma necessidade de nós crescermos em vida, estamos amadurecidos. Para isso ele proporcionou, irmãos, vários recursos, que nem a Tânia estava compartilhando. São recursos para os jovens, são recursos para os irmãos da meia idade, são os recursos para os irmãos da terceira idade, são recursos para todos os irmãos. É o Bucafé, é o CEAP, é a comportagem, tudo são recursos, é o JAVE, é o alimento diário, são as literaturas, são as saídas para pregar o Evangelho, tudo são recursos, irmãos, para nós crescermos na vida. Tudo são recursos para nós sermos aperfeiçoados e sermos sustentados. Cada vez mais que eu me envolvo, cada vez mais que você se envolve com a obra do Senhor, nós somos fortalecidos. Quanto mais eu recuo, irmãos, mais fraco eu fico. Quanto mais eu me distancio, quanto mais eu acho que eu não tenho condições, quanto mais eu acho que a minha opinião é mais forte, mais fraco eu fico. Eu tenho que esquecer todas essas coisas. Hoje nós temos o Espírito. Nós temos o Espírito dentro de cada um de nós. Hoje nós temos a liberdade de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, que nos dá o poder, nos dá a segurança, nos dá o amor, nos sustenta. Em toda e qualquer situação, nos sustenta. Porque nós sabemos que o Espírito está controlando toda a situação. Nós temos confiança que o Espírito está controlando toda e qualquer situação. Por mais difícil que ela seja, irmãos, tudo está embaixo do controle do Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E quando o Senhor iniciou seu ministério, ali pregando na região, em toda a região, saindo a pregar, sempre ele anunciou o quê? O Evangelho do Reino. Sempre anunciando o Evangelho do Reino. Sempre esse foi seu foco. Nunca ele mudou o foco. Nunca ele desviou. Não, sempre foi o seu foco o quê? Anunciar o Evangelho do Reino. E assim levantou os 12, né?
Antes de ascender aos céus, eu estou lendo um pedaço do alimento diário. Antes de ascender aos céus, antes, eu vou ler até um pedaço antes aqui. No entanto, seu desejo era que sua palavra fosse não somente para os galileus, mas para todo o mundo. Antes de ascender aos céus, Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Falou-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus e lhes deu a incumbência de serem suas testemunhas em Jerusalém, e também por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, essa incumbência com quem está hoje? Conosco. Está comigo, está com você. Nós somos esse prosseguimento. Tudo hoje, mas irmãos, eu não tenho condições. Você tem condições. Nós temos condições. No dia, vamos abrir lá em Atos. Atos capítulo 2. Todos acharam? Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, irmãos, todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, aí nós vemos, só por essa evidência aqui, a descida do Espírito Santo, o Senhor falou que ia acontecer. Cheios do Espírito. E eles tiveram ousadia e intrepidez para poder falar. Muitos, depois nós vemos aqui, outros, porém, zombando diziam, estão embriagados. Mas Pedro levantou-se com os 11, versículo 14, e erguendo a voz, advertiu-os, nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Aí nós vemos que todo ali ele veio com aquele discurso falando o quê? Cumprindo a profecia ali que está em Joel. Senhor Jesus, mas o mais importante disso está onde? No versículo 21, vamos ler? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Versículo 41. Vamos ler? Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas invocaram o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor mostra para nós, eram galileus, sem cultura, pessoas desprezadas, mas eles estavam o quê? Todos cheios do Espírito. Eu e você, muitas vezes nos consideramos inadequados para servir ao Senhor. O Senhor, quando nos escolheu, Ele não nos escolheu por alguma coisa que nós temos de melhor. Não. Ele nos escolheu por seu bom prazer. Ele quis o Juscelino, ele falou assim, eu quero o Juscelino, eu quero o Roberto, eu quero a Ana Lúcia, eu quero,
eu quero a Zilda, eu quero cada um de vocês. Para quê, irmãos? Ele não quer, ele sabe de toda a nossa dificuldade, ele sabe de todas as nossas fraquezas, ele sabe de tudo aquilo que eu posso causar, mas ele me quer a si mesmo. E ele pode me encher totalmente do Espírito. Todos esses galileus, todos aqui, eles não tinham condições, mas eles estavam todos cheios do Espírito. Nós podemos estar cheios do Espírito, basta que invocar o nome do Senhor. Isso vai mostrar, irmãos, que todas as coisas estão sob o controle do Espírito. Nada está no controle dos homens, nada está no controle de um projeto, ou de uma pessoa, ou de uma diretoria. Não, nada disso. Tudo está no controle do Espírito. Em toda a situação que você se encontra hoje, tudo está no controle do Espírito. Senhor Jesus, mas como que nós vamos suportar, irmãos? Tantas coisas que nos ferem, tantas coisas que nos levam a sofrimento, tantas coisas que ainda que nos levam a chorar, tantas coisas ainda que nos levam a rogar, a orar pelo Senhor, é somente invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa é a maior riqueza que Deus já nos deu, irmão. Uma das maiores riquezas que Deus nos deu, para eu poder força para poder avançar e perseverar. Nunca eu vou me sustentar diante com a minha habilidade, nunca eu vou me sustentar com a minha esperteza, nunca eu vou me sustentar com todo o meu saber. Não, eu só vou me sustentar baseado no nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E depois, irmãos, como começou a viver desses irmãos? Foram ali batizados, creram, e como que eles iam viver agora? Versículo 42. Como que viviam os convertidos? Vamos ler? E perseveravam. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia o que, irmãos? Temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria 47. e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor Dia a dia os que iam sendo salvos. Então a vida da igreja, irmãos, aquele viver da igreja, tomou uma forma ali em Jerusalém. Ele tomou uma forma através do quê? Das orações, através da unanimidade, através dessa perseveração na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente, ó a consequência também no 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Esse é o viver da igreja. Este é o viver que o Senhor proporciona para nós. Quando, irmãos, o Senhor nos proporciona uma comunhão no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado novamente, no domingo. Irmãos, é para preservar toda essa comunhão, essa unanimidade, essa perseverança nas orações, no cuidar, no apacentar, nós sermos supridos. Irmãos, é só assim que nós vamos crescer na vida, é servindo uns aos outros, é servindo uns aos outros. É nós estarmos orando pelos irmãos, é nós estarmos intercedendo pelos irmãos, é nós estarmos servindo os irmãos. Esse é o maior segredo para nós crescermos na vida. Senhor Jesus,
Oh, Senhor Jesus, louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Mas a gente sabe que depois de tudo isso, começou a perseguição. E essa perseguição levou aos irmãos se dispersarem. E nisso apareceu mais um chamado do Senhor, Saulo, né? Saulo. Ele era o perseguidor dos cristãos, daquele que invocavam o Senhor. E quando ele ainda perseguia, e quando houve aquela dispersão, ainda ele pediu uma autorização para ir até Damasco. E nesse percurso, irmãos, para ir até Damasco, que ele ganhou vamos ler lá? Atos 9. Senhor Jesus. Atos 9, versículo 1. Vamos ler? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ó Senhor Jesus, nós vemos aqui, irmãos, que aqueles hoje, que quem invoca o Senhor é um com o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, hoje cada um de nós que invocamos o nome do Senhor é um com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um conosco, irmãos. Basta apenas invocar. Estamos guardados de todas as coisas. Por isso, irmãos, o mais importante é invocar o nome do Senhor. E Saulo, nessa situação, ali houve toda a sua conversão. Irmãos, não sei se já tiveram experiência de pessoas, quando estão perseguindo nós. E essas pessoas que muitas vezes nos perseguem, realmente não estão perseguindo a nós. Está perseguindo a quem? Ao próprio Senhor. Senhor Jesus. Aí nós temos que orar por essas pessoas, irmãos. Orar para que eles ganhem ainda uma luz, que possam se arrepender e voltar ao Senhor. Senhor Jesus. E Saulo ainda, pois ele foi conduzido até Ananias, houve ali o seu batizado, e quando ele foi batizado fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. E depois veio toda a sua trajetória, e depois, no deserto da Arábia, ele ganhou toda uma revelação. E essa revelação lhe trouxe coisas inefáveis, né? Inefáveis, não tem condições de dizer ao homem. Senhor Jesus, toda aquela revelação, toda aquela visão de toda a economia do Senhor, tudo aquilo que ele ganhou, irmãos, para quê? Para começar a pregar o Evangelho do Reino. Para levar à frente o quê? O evangelizar. Ele tinha uma missão. Ele foi chamado, e essa comissão, qual que era? Pregar o Evangelho, ir avançar. Mas todas as suas experiências que ele ia ter nos seus caminhos. Isso vem mostrar para cada um de nós, irmãos, mais uma vez, que eu e você, todos nós somos aptos a servir ao Senhor. Basta nós invocarmos o nome do Senhor. Basta nós nos apoderarmos do Espírito. A sua situação nunca o impedirá de servir ao Senhor. A sua distância nunca o impedirá de servir ao Senhor. E o melhor lugar para poder servir ao Senhor é nesse viver da igreja. É no nosso serviço, no nosso viver. Irmãos,
vão acontecer todas as situações. E essas situações que vai nos levar a crescer em vida. E esse crescer em vida, que nem nós lemos lá em Romanos 8, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Hoje, os que são guiados pelo Espírito de Deus são aqueles filhos crescidos, os ruiós, os filhos crescidos em vida. Mas, irmãos, quando o Senhor nos chamou, nós temos muito a crescer na vida. Nós ainda não estamos aptos a herdar tudo que o Pai tem para nos dar. Nós ainda não estamos aptos. Então o Senhor colocou aqui para nós o quê? Tutores, curadores. Esses tutores, curadores, irmãos, é que estão cuidando de nós na igreja. Cada vez que os irmãos que estão à nossa frente proporcionam situações para nós servirmos, nós sermos aperfeiçoados. Irmãos, é para nós crescermos na vida. É a misericórdia de Deus alcançando a cada um de nós. O Senhor ama você. O Senhor te quer servindo na vida. O Senhor te quer servindo na obra. Totalmente revestido pelo Espírito. Assim você vai poder crescer na vida. Sair do estado tecnon para o estado ruiós. O filho crescido na vida, totalmente guiado pelo Espírito. Tudo isso com uma finalidade, irmãos. Sabe qual que é, irmãos? Qual é essa finalidade? Reinar no mundo que há de vir. Tudo isso para Hebreus, vamos lá? Hebreus 2. Senhor Jesus. Hebreus 2, 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Até aí. Então, irmãos, nós vemos hoje, da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Ou seja, eu estava destinado para o lago de fogo, irmãos. O Senhor me salvou. Ele me colocou dentro da vida da igreja, no viver da igreja, com os curadores, os tutores, os curadores. Há anos eles estão cuidando de mim, há anos eles oram por mim, há anos eles lembram de mim, para eu poder crescer na vida. E esse crescer na vida, eles vêm me incentivando, o quê? A servir. Eles vêm me incentivando a prosseguir, para nós crescermos e nós irmos para onde? Reinar no mundo que há de vir. Durante, irmãos, todo esse período, todo esse processo, é para nós crescermos na vida. Não podemos desperdiçar nenhum momento. E hoje, todas as nossas experiências, nós somos sustentados pelo nome do Senhor. Nele há poder. Que nem a Eliane compartilhou. Nesse nome há poder. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nosso tempo acabou. Amanhã nós vamos falar mais. Amanhã a gente entra com mais detalhe. Porque hoje a gente começou mais tarde, tá? Aí deu uma pincelada. Então vamos compartilhar em pequenos grupos ainda. Durante pelo menos uns 10 minutos. Amém? Depois a gente abre mais um pouquinho. Amém? Mas é bom nós compartilharmos. Nós falarmos um pouco, depois a gente abre.